hoje eu vim falar de um livro aí que eu tava muito curiosa pra ler, eu fiquei muito feliz que a Paralela já trouxe ele pro Brasil, e olha, eu preciso dizer que eu me apaixonei. Estou falando de No Meu Livro Não, da Kate Holt. E aqui a gente vai conhecer a Rose, que ela cresceu numa cidadezinha pequena, e ela se mudou pra Nova York pra realizar o seu grande sonho, se tornar uma escritora de histórias de amor. E a Rose é um destaque na sua aula de escrita, encantando a professora e os alunos com seus textos apaixonantes. O único obstáculo, Wayne, o seu colega de classe metido e pretensioso. Assim como a Rose, o Wayne também é um talentoso aspirante a escritor. Mas ao contrário dela, ele abomina histórias de romance com seus finais felizes, previsíveis e açucarados. Cansada das brigas entre os dois, a professora propõe um desafio. A Rose e o Wayne vão ter que escrever um livro juntos. Para isso, eles vão ter que se conhecer melhor e ultrapassar as barreiras que eles passaram tanto tempo erguendo entre eles. Será que esses dois vão conseguir escrever juntos uma bela história de amor? Ou tudo não vai passar de uma história trágica de proporções épicas na vida dos dois? Bom, gente, como eu disse, eu tava muito curiosa pra ler esse livro. E assim, quando eu vi essa sinopse, eu falei, meu Deus do céu, tem tudo pra ser ótimo. Principalmente porque eu gosto dessa coisa de opostos se atraem. Quando ela é a romântica incurável e ele não acredita muito nessa coisa de... nessa baboseira aí dos sinais felizes. Então eu achei maravilhoso, principalmente porque a professora deles também dá essa tarefa pra Rose escrever aí um final não feliz, uma tragédia pra sair da sua zona de conforto, e o Aiden vai ter que escrever aí um romance pra provar que ele pode assim escrever, mesmo que seja fora da sua área de conforto. Então eu acho que isso é bem legal, porque mostra assim que às vezes a gente tá tão preso na nossa zona de conforto que a gente não pensa no que pode vir quando a gente muda aí, quando a gente sai daquilo que a gente já conhece. E eu gostei, principalmente porque o Wayne, ele é todo lá, aquela coisa de ser o grumpy, ser emburrado, você fala, ah não, porque os finais felizes só existem aí nos filmes da Hallmark, ou nos livros bobinhos de romance, enquanto que a Rose, ela quer aí não só escrever a sua própria, uma épica história de amor, mas ela também quer ver. Então eu gostei principalmente porque assim, eu comecei a ler, eu me diverti com os personagens, eu me identifiquei com eles em alguns momentos, e ai gente, esse livro aqui é muito fofinho, perfeito pra nós fãs de romance, e principalmente porque eu acho que o Aiden também, ele tem aquela coisa de que muitas pessoas ainda têm essa concepção de que os livros de romance são bobos, tem esses finais açucarados que não existiriam na vida real. E tá tudo bem as pessoas pensarem isso, mas porque no final do dia o que importa às vezes só quer um romance fofinho pra passar o dia e tá tudo bem. E uma coisa que eu acho que também a Kate soube balancear bem durante a escrita foi essa coisa do romance fofinho com o toque aí das pimentinhas da safadeza, que principalmente que tem aquela coisa de os toques, olhares secretos, tô te olhando mas não tô te olhando, quando você olha pra mim eu desvio o olhar, que eu acho que assim foi muito fofo. Ai gente, tem uma pitadinha assim de fake dating que eu amo. O Aiden, ele, apesar dele falar assim, não, eu não gosto de você, eu não gosto dessa coisa de romance, mas aí você conhece mais ele e é totalmente aquilo contrário. Eu gosto quando os personagens dão essa contradição, principalmente quando é o protagonista masculino, que ele tem aquela coisa assim, não gosto de você, a gente não se dá bem, mas quando você vê os pensamentos dele é assim, meu Deus do céu, como é que eu vivi tanto tempo sem ela? Eu acho maravilhoso, e eu gostei assim do modo como que a Kate mostrou aí esses dois vindo aí de lados totalmente opostos, se unindo pra ter aí pra fazer um trabalho, pra escrever uma história juntos, e ver assim que apesar da Rose ter essa dificuldade de escrever uma tragédia, não ter o romance aí no final, que ela tava disposta aí, e o Wayne aprender algumas coisas aí com a Rose, que sim, é possível ter um final feliz na vida real, mesmo que seja apenas em livro. Então se você tá curioso pra ver como que esses dois opostos aí vão se unir pra escrever uma história de amor, vai pra ler No Meu Livro Não. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Segredo Entre Linhas e a gente se vê na próxima.